Qualquer ato sexual sem consentimento é estupro. Não importam as circunstâncias. Se foi contra a vontade própria da pessoa, é estupro. A lei brasileira de 2009 considera estupro qualquer ato libidinoso contra a vontade da vítima ou contra alguém que, por algum motivo, não pôde oferecer resistência. Antes, o ato só era caracterizado quando havia conjunção carnal com violência ou grave ameaça. A violência sexual é um medo pelo qual praticamente toda mulher já passou em algum momento da vida. E esse temor pode estar em situações corriqueiras, como entrar no ônibus à noite sozinha ou andar por uma rua mal iluminada e sem companhia. Agora pense, será que esse medo deveria ser assim, algo quase naturalizado em nossa sociedade? No programa de hoje, nós vamos falar sobre a cultura do estupro. Recentemente, 2 casos graves ganharam destaque na mídia e recolocaram esse tipo de violência em pauta. O assunto voltou com força total nas redes sociais e fora delas. No mês de maio, uma adolescente de 16 anos foi violentada por um grupo de homens, talvez mais de um grupo, no Rio de Janeiro. E teve vídeos disponibilizados na internet da agressão. E no Piauí, uma outra adolescente de 17 anos foi violentada por 4 menores e um homem de 18 anos. O que espanta nos 2 casos é uma reação de normalidade, de naturalidade com que os agressores trataram seus crimes. No caso da adolescente do Rio de Janeiro, o vídeo começou a circular nas redes sociais como se fosse um troféu. O delegado responsável pelo caso do Piauí conta que os menores disseram julgar normal o excesso do colega com a menina desacordada. O Novos Tempos de hoje vai dar voz especialmente às mulheres. Elas gravaram perguntas sobre o tema e enviaram para o programa através das nossas redes sociais. E quem está aqui no estúdio para responder estas e outras questões é a Lúcia Lamonier Sena, professora de Sociologia da PUC Minas. Lúcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço mais uma vez poder participar, contribuir. Que bom, e eu queria começar te perguntando, pedindo para você contextualizar o que é a cultura do estupro. Esse termo, né, eu acho que é importante, assim, não é um termo brasileiro, né, é um termo que vem dos Estados Unidos, que historicamente foi um país em que o movimento feminista trouxe uma contribuição importantíssima, que é tratar toda a questão de gênero como uma dimensão de cultura, né? Então, isso significa assim, que não há nenhuma dimensão, vamos dizer, biológica, natural, há uma dimensão de uma sociedade e de vários formatos, com seus padrões, comportamentos, valores, enfim, que constrói a ideia de cultura, né? Então, nesse sentido, o que esse movimento trouxe, né, a chamada o feminismo da segunda onda, foi mostrar como que há uma concepção construída de que a vítima é culpada pela violência sexual que sofre, né? Então, isso aqui é a ideia. Então, como é que há uma culpabilização da vítima pela violência sexual e uma normalização do comportamento daquele que é o violador, né? Em todos os sentidos, não só com força física, mas com desrespeito, enfim. Essa aqui é a ideia. Mas, caracterizando assim essa expressão, ela cumpriu o seu papel entre nós, por exemplo? Ela trouxe essa denúncia, gerou essa indignação na sociedade? Eu acho que ela gerou, né? As mulheres foram para as ruas, né? Eu acho que, quer dizer, tanto teve uma dimensão que foi física, né? No caso, eu estou falando especificamente do caso dessa garota do Rio de Janeiro, né? Quanto também nas redes sociais, que é um grande espaço público midiático, né? Estou falando para esse caso específico. Agora, a ideia do conceito, eu não sei se o conceito de cultura do estupro, ele tem sido especificamente entendido. E a maneira, às vezes, como ele soa, parece que é uma coisa que é muito, vamos dizer, não, é um ato específico, né? Um ato de violação sexual. Então, acho que isso é que é uma questão que tem sido discutida, né? E também acho que tem uma outra coisa que é importante a gente pensar, que é o seguinte, é como se essa cultura, ela dissesse respeito a quer dizer, ela está impregnada na sociedade como um todo, há uma
uma generalização. Eu acho que é necessário a gente também questionar isso. Será que ela está tão generalizada? Será que isso não está em todos os espaços, em todas as gerações? Eu acho que é importante, isso também tem sido questionado, né? Quer dizer, mais um conceito que vem e, de repente, a gente... Até foi, eu acho que interessante que o caso dessa garota do Rio de Janeiro, junto com esse termo, aí ficou uma coisa meio complexa. As pessoas, muita gente não sabia qual que era a posição a ser tomada. Não, há uma cultura, o que é essa ideia da cultura do estupro, né? Porque ele é um termo, vamos dizer, muito específico das feministas, né? E que agora aqui no Brasil tem sido divulgado mais. Lúcia e professora Edivar, vamos ouvir então a primeira pergunta. Quem mandou para a gente foi a Bruna Vilela. Vamos ver? Grande parte dos grupos conservadores criticam não os atos contra o estupro, as manifestações e toda essa luta, mas sim essa denominação de cultura do estupro. Por que é tão necessário, importante e qual é realmente o significado dessa palavra cultura quando a gente está tratando desses movimentos sociais que utilizam esse termo para ganhar mais atenção para essa causa tão forte e tão necessária? Obrigada aí pela questão. Acho que é importante assim, que a gente traga uma dimensão, que quando está se falando em cultura, está se falando de uma naturalização dos comportamentos. É isso que o termo tenta colocar em debate, né? Como é que é a ideia dessa cultura, que pode significar uma cultura que você passa, alguém, né, assovia, alguém traz uma piada, às vezes um gesto obsceno, às vezes palavras obscenas, e isso, de alguma forma, vai sendo naturalizado. Como né? aquelas provocações daquele Jair Bolsonaro horríveis, né? Exatamente, quer dizer, olha, né, não vou te violentar porque você não merece, quer dizer, há inclusive aquelas que merecem, né, a ideia até de que há um padrão, né? Então, isso é uma das questões que eu acho que é fundamental e que a gente realmente tem que mostrar que há essa cultura. Não é à toa que, né, nós, mulheres, a gente nasce tendo que ter medo dos homens, né? Como se isso fosse uma questão natural. Inclusive, eu acho que naturaliza o comportamento masculino. Quer dizer, olha, há uma mulher a ser formada, mas há um homem também a ser formado. Não é? E eu acho que isso é bem importante. Não é? Por que a gente tem que ter medo dos homens? Né? Por que a gente tem que esperar que os homens sejam violentos com as mulheres? Por que a gente tem que esperar que um determinado tipo de roupa não pode ser... Né? A mulher não pode ter a liberdade de utilizar aquilo ali. Eu me lembro uma coisa que eu achei bem legal nessas manifestações, um cartaz que era assim... Um homem usando só um calção, né, com o peito nu, está querendo ser violentado, não sei o quê, quer dizer, eram várias opções, né, que nunca ninguém colocaria para uma mulher, se você está com uma, né, saia curta. E outra coisa são as pequenas violências que às vezes são praticadas até na intimidade, que a princípio não são colocadas como se isso fosse uma cultura, né, do estupro, que é, a violência doméstica. Mas outras coisas até menores que passam. Esse esmalte aí, tá, com esse batom você não vai, com essa roupa no campo você não vai comigo, você não sai comigo dessa forma, né? Enfim, determinadas questões que são imposições desse homem que a princípio teme que às pela vezes aquela reação mulher também está tão homem. acostumada com esse tipo de né, imposição que ela nem considera uma violência. Nem parece que é uma violência. Então, eu acho que né, a pergunta dessa garota é bem importante por isso. É necessário que a gente mostre que esse termo, ele diz respeito à naturalização de comportamentos. Né? Agora, e que tem que ser combatido. Agora, ele inclui, tanto na sua origem, em outro país e aqui, também essas outras formas de estupro, porque crianças são violentadas, inclusive meninos, ou diz respeito exclusivamente à violência sexual contra a mulher? Eu acho que ele nasce, né, um termo que nasce dizendo respeito à questão das mulheres, né, especificamente. Agora, claro que eu acho que cada vez mais a sociedade tem discutido outros tipos de violência sexual, né, contra crianças é uma coisa muito... né? Então, quer dizer, a princípio o termo parece que ele é restrito, né? Eu acho que a gente tem que conseguir demonstrar a amplitude que ele pode assumir.
E outro dia nós conversávamos aqui sobre o suicídio. Era um tema que até pouco tempo era tabu, ninguém conversava. No caso do estupro também, muitas mulheres são silenciadas, se escondem, né, sentem amedrontadas, não é isso? A maior parte, não é? Porque se a gente tem uma cultura que diz que você, a princípio, está provocando, que a forma como você veste, ou porque isso, você não tomou cuidado, onde é que você estava essa hora mesmo? Com quem que você estava? Né? Quer dizer, esse tipo de questionamento que torna a vítima culpada, essa mulher não vai falar. Mesmo porque eu acho que tem uma coisa interessante, que é também uma cultura que coloca o valor da mulher nesse corpo que tem que ser intocado. Então, se esse corpo é tocado de alguma forma, cabe a essa mulher assumir a culpa, né? Essa mulher é desvalorizada. Então, acho que essa é uma questão do silenciamento. E também é importante a gente dizer que, no caso específico do Brasil, assim, aquilo que é ofertado para receber essa mulher que passou por algum tipo de situação, gente, a gente tem que realmente lutar por, né? Então, não necessariamente na delegacia vai ser uma mulher que vai te atender, você não necessariamente vai ser atendida com o respeito que você merece, você vai passar por tipos de perguntas como é aquela, né, essa garota do Rio de Janeiro. Como é que é? Assim, você tem certeza? Como é que você estava vestida? Não é? Você usou algum tipo de droga? Quer dizer, há toda antes dela, inclusive, conseguir expor, há todo um tipo de... Isso é muito sério, né, Lúcia? Isso é um silenciamento. Aí, como é que você vai? Você já viveu essa violência. A princípio, você tá passando por uma culpa. Como é que você vai abrir isso aí, né? Vamos dar uma olhadinha no que os internautas escreveram pra gente. Vamos rodar o quadro hashtag. Vamos lá, o primeiro. Não adianta achar absurda a prática do estupro se você contribui para a cultura do mesmo diariamente. O crime é só um reflexo da sociedade. Segundo comentário, não se pode andar sorrindo na rua porque tem homem que se sente no direito de nos cantar porque estamos dando mole. Não existe a cultura do estupro? Acho sacanagem falar em cultura do estupro e que todo homem é um estuprador. Eu vou começar até pelo último, né? Assim, eu entendo, né, qual que é, porque essa coisa que vem, a cultura do estupro, eu acho que é isso. Ou seja, a gente está falando de uma cultura da violência, não é, contra a mulher. Eu acho que isso é importante. Aí, claro que aquele homem que, a princípio, né, ele tem um outro tipo de postura, evidentemente que esse termo, por trazer essa generalização, parece que todos estão, não é? Eu acho que isso dá para entender um pouco essa coisa que ele fala, é sacanagem. Quer dizer, ele deve falar, eu não sou, né? Talvez eu não faça, talvez eu tenha também sido criado numa família em que o respeito à mulher, eu acho que isso que é importante a gente dizer, que esse termo não está querendo dizer que o homem, a princípio, mas a gente está falando sim, de uma sociedade que constrói determinados padrões de comportamento que reforçam... Favorece a banalização, inclusive, da violência. Exatamente, e reforçam essa naturalização dos procedimentos, em que mexer com uma mulher, você não está fazendo nada demais. Agora, e se mexer com esse homem? Lúcia, então eu vou te interromper rapidinho, porque a gente precisa de ir para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais discussão sobre a cultura do estupro. Não saia daí, a gente volta já. A expressão cultura do estupro surgiu nos anos 70 e foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural propício a esse tipo de crime. Ambiente em que as pessoas acabam naturalizando e aceitando práticas de violência contra a mulher. As mulheres são vistas como indivíduos inferiores e muitas vezes como objeto de desejo e de propriedade do homem. Nesse contexto, as mulheres acabam se sentindo responsáveis, culpadas pela violência que sofreram e ficam com vergonha de denunciar. Creio que nenhuma mulher não tenha sido assediada nas ruas por homens. E homens que acreditam estar elogiando essa mulher, né? Quando na verdade eles estão agredindo. Uma coisa muito clara, assim, de ser mulher é que todas sofrem violência. E é violência diária. É uma violência que não precisa necessariamente ser física, pode ser emocional, verbal, e é nas pequenas coisas do dia a dia, assim. Eu tinha ele não era meu primo, mas ele era primo dos meus primos.
e eu tinha mais ou menos uns 4 anos, ele devia ter uns 16 mais ou menos na época. E ele fazia aquelas brincadeiras de médico, de criança, só que um pouco mais sério. E eu não tinha consciência do que ele estava fazendo, mas ele tinha. Tanto que ele me convenceu de que era errado e que eu não poderia falar isso para ninguém. Essa gama de que homem pode e mulher não pode, homem pode sair e ficar até tantas horas na rua, mulher não pode, são conceitos simplistas, mas que dão uma ideia do que é a cultura do estupro, né? É preciso entender que homem e mulher possuem direitos iguais, devem ser respeitados na sua integralidade. Um cara bem mais velho que eu, numa festa a gente já se conhecia, ele pagando bebida pra mim a noite toda, até eu ficar realmente bem bêbada, a ponto de não conseguir reagir, e ele abusar de mim num cantinho escuro, numa festa onde eu me sentia segura porque eu estava com amigos. Em Belo Horizonte está a única delegacia especializada no combate à violência sexual de Minas Gerais. O estupro precisa de queixa da vítima para que um inquérito seja instaurado e o crime investigado. Apesar disso, boa parte das mulheres não denunciam. É complicado denunciar. Primeiro porque você pensa, não, fulano é meu amigo, fulano é amigo de não sei quem, isso pode atrapalhar a vida dele, eu vou falar isso, ninguém vai acreditar em mim porque eu estava lá porque eu queria. A gente acaba se culpando muito por isso. Por mais que não seja, a gente sempre é culpado pelo que aconteceu. Alguém sempre vai apontar para a gente e dizer que a culpa é nossa. O Nono Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015 aponta que a cada 11 minutos uma pessoa foi estuprada no Brasil. E o número pode ser ainda muito maior, já que são contabilizados apenas os crimes denunciados. Estima-se que 35% das vítimas somente denunciam os fatos. 35%? Então, tem uma cifra negra muito alta, muito elevada. Por que será? Apesar dos números alarmantes, mulheres ainda são mostradas como objetos de satisfação masculina em diversos meios de comunicação. Ela está provocando o homem não aguenta a provocação. Mas como assim? Como assim um homem não aguenta a provocação? Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de mulheres, estamos falando de ser humano que tem o direito de definir por uma relação sexual ou não, tal como o homem. Que você comente a matéria, mas antes vamos ver uma pergunta de uma internauta que mandou, dessa vez foi a Érica Lacerda. Oi, meu nome é Érica, eu tenho uma pergunta sobre direitos das mulheres. Tem um projeto no Senado que pretende dificultar o acesso ao aborto das vítimas de estupro. Como que nós podemos lidar com essa representação ainda tão conservadora no cenário? Na verdade foi até aprovado, né? Eu acho que nós só temos que lutar. Eu acho que é a nossa arma, né? Eu acho que é lutar, denunciar esse tipo de conservadorismo, né? Que ele, na verdade, atende aos interesses os mais, vamos dizer assim, obscuros, não é? Então, acho que isso tem que ser denunciado. E não pensa no lugar da mulher, né? Não pensa e não pensa na construção da sociedade que a gente quer. Eu acho que isso é bem importante, né? Então, eu acho que quando essa delegada, né, ela está trazendo que a gente tem que pensar que são seres humanos, eu iria além. Eu acho que a gente tem que pensar que nós somos seres sociais, né? E que é em sociedade que nós vamos construir. Que cultura é essa? Então, por exemplo, quando a gente tem propagandas, né, que tornam esse corpo feminino tão desejado e objeto, ali é uma mercadoria, da mesma forma que você está desejando uma cerveja, você está desejando ali, né, aquela mulher, eu acho que a sociedade tem que pensar o seguinte, bem, nós podemos consentir num tipo de publicidade como essa? Acho que está na nossa mão também. Significar uma certa cumplicidade de permissivista? Claro, exatamente, a gente naturaliza isso, né, quando a delegada diz, como assim o homem não resistiu? Olha, as dimensões de natureza são, antes de tudo, dimensões também controláveis socialmente. Não poderia criminalizar uma pessoa, né? Culpabilizar, né? Responsabilizá-la. Exatamente. Então, porque não tem isso? Então, sempre que, às vezes, um homem comete, né? Como a gente tem essa ideia dos maníacos, dos monstros, né?
Ah, então ele é um maníaco, é isso e aquilo. Olha, né? E a mulher é sempre a vítima. Então, que história é essa, né? Que para o homem, então, que comete seguidamente, isso é considerado como uma anomalia, uma doença, e para a mulher não. Então, eu acho que efetivamente a gente tem que lutar em todas as frentes. Eu acho que a gente tem que lutar no espaço da religião, da nossa igreja, das escolas, não é? Da família. Eu acho que todas as frentes tem que ser, a gente tomar essa frente como uma frente de luta, né? De discussão, a gente ter coragem de falar. Eu fiquei até bem surpresa, né? Como é que na reportagem, essa primeira garota, que a gente pode ver que ela tem todo um histórico de abuso sexual, quer dizer, uma menina que aos 4 anos começa, depois ela tem mais uma fala que foi, né, numa situação num bar, em que ela sofre novamente esse abuso, e ela mesma está, né, tendo coragem de falar, mas ela própria diz, olha, nós não falamos, eu nunca falei, porque eu tenho medo de falar. Agora, Lúcia, você colocava aí temos que abraçar e participar dessa luta. É nessa direção que vem a minha pergunta, né? Olhando a nossa sociedade e essa cultura do estupro, que medidas são mais eficazes para coibir ou mesmo impedir que o estupro seja algo assim tão banal em nosso meio? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, tem uma legislação, claro, eu acho que a legislação é importantíssima, eu acho que as mulheres, né, avançaram muito. Eu vejo que hoje, inclusive, a nova geração tem muito mais acesso à Lei Maria da Penha. Então, né, tem todo um trabalho que é feito, inclusive, nas escolas públicas. Isso é bem interessante. Eu tive oportunidade de ter acesso a esse padrão quando eu fiz um trabalho também, que foi um trabalho para o BID, pensando qual que seria uma política para o desenvolvimento de um tipo de aplicativo para socorro às mulheres, né? Eu acho que a legislação é importante. Agora, eu não acho que a legislação basta. Eu acho que tem que ser a construção de cultura. A gente pode ter um exemplo... Superar a impunidade culturalmente? Nós podemos ter um exemplo na questão do cigarro, né? O cigarro... como que, por exemplo, a minha geração foi uma geração que fumou, que isso era muito bacana, era um sinal de que você era adulto, e já a geração da minha filha, pouca gente fuma, e quem fuma nem considera isso uma coisa bonita. Olha, não teve uma lei que diz que vou aprender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foi toda uma construção cultural, né, que eu me lembro até do Enfio, né, nosso maravilhoso Enfio, uma camiseta que ele começou, fumar é brega, né? Então, como é que culturalmente foi sendo construído um antitabagismo? Eu acho que é só assim. Nós podemos ter leis muito boas, né? Enfim, mas só isso não é capaz. Eu acho que é somente uma construção de valor social que vai reconfigurar aí essa cultura do estupro. Lúcia e Edivar, a Daniela Senra agora que mandou a pergunta para a gente, vamos dar uma olhadinha. Olá, meu nome é Daniela e eu queria saber qual que é a importância desses movimentos feministas para acabar com a banalização da violência contra a mulher. Eu acho que eles são fundamentais, né? É interessante como é que, inclusive, os movimentos feministas, às vezes, são, inclusive, ridicularizados, né? Até essa cultura da violência contra a mulher diz, isso é feminista. Faz uma caricatura, né? Exatamente, como se elas fossem, né? Tem alguns que falam, inclusive, são até mal amadas, né? Então, tem muito essa... Eu acho que eles são fundamentais, que o movimento feminista, ele tem, ao longo aí da sua história, construído um questionamento dos padrões de cultura, não é? Então, acho que isso é importantíssimo, nós temos que apoiar, temos que nos engajar. Inclusive, da parte de nós, homens, conscientes dessa questão, né, entrar junto nessa... Exatamente, sobretudo esses homens, né, que têm a consciência disso e mostrar da importância que vocês estão juntos. Quer dizer, nas manifestações de rua, não deve haver só mulheres. Eu acho que os homens têm que ir e dizer, olha, né, nós também negamos essa cultura. É interessante que aqui na PUC tivemos acolhemos essa ideia do Outubro Rosa, de participar de alguma maneira, sintonizar que dentro da universidade esse problema existe. Claro. Tivemos um caso recente de uma aluna violentada e que depois que ela se recuperou, ela abraçou, criou uma ONG de apoio a mulheres e recebeu toda
todo o aplauso da gente, apoio, quer dizer, está aí mais perto da gente do que a gente imagina, né, Lúcia? Exatamente, está na família, está em todos os espaços, né? Por isso que realmente é isso que eu reafirmo, assim, não é só uma dimensão de legislação, eu acho que a lei é fundamental, mas é criando, construindo valores que nós vamos superar essa cultura do estupro. Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Tempos. A oportunidade, mais sempre uma vez. Enriquecedor, viu, a sua reflexão pro nosso Muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada. A violência sexual destrói a vida de inúmeras pessoas. Mulheres, homens, jovens, adolescentes e crianças. Toda a família da pessoa é afetada. Essa forma trágica de violência tem atingido índices alarmantes e insuportáveis em nosso meio. É urgente darmos um basta e, para isso, pensarmos em medidas mais rigorosas na punição que coíbam veementemente a facilidade com que o estupro vem sendo praticado como senso de impunidade, mas também isso que a professora Lúcia nos disse. Nós também criarmos a cultura do valor da vida, da dignidade humana. Além disso, promover campanhas, então, educativas que ajudem na superação de qualquer culpabilização das vítimas. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Ana. O Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!